Ok, pessoal, vamos iniciar, né? Essa já é material para terceiro exame, né? Certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre interação entre dipolos. E vou falar agora sobre também, começar a introduzir a matéria isolante, né? Vou falar sobre distribuição de dipolos, né? E aí a gente vai introduzir o vetor polarização. Certo? Uma questão importante que surge, que é importante inclusive para a determinação de que forma um material constituído de dipolos, né? De que forma esses dipolos vão se organizar, né? Principalmente se forem dipolos permanentes, é a questão da... deixa eu só ver aqui se está funcionando certo. É a questão da interação de dipolos, né? Se você tem, por exemplo, analisar inicialmente um dipolo numa região de campo. Como é que ele interage, né? Pessoal, eu posso pedir um favor para vocês? Desliguem o celular, por favor, para a gente começar a se concentrar, porque senão vocês vão dizer para mim depois... senão eu vou dizer para vocês depois, eu bem que avisei, tá certo? A gente tem que se concentrar aqui, tá bom? Então, desliguem os celulares, mesmo que seja para avisar o que é que seja, pessoal, mas vamos desligar para concentrar na aula, certo? Primeiro vamos analisar a situação de um dipolo numa região de campo. A gente sabe o que acontece com uma carga, tá? Numa região de influência, né? No campo elétrico. Então, suponha que você tem essa situação, tem campo elétrico gerado por uma distribuição em algum lugar, né? E nessa região você tem aí um dipolo, certo? Um par de cargas separadas por uma distância. Vou colocar aqui... aqui você tem mais Q, menos Q. O momento de dipolo seria um vetor, né? Chamado de P. E a separação entre cargas é D. Então a pergunta é: qual é a energia desse sistema? Isso aqui é um sistema isolado, é um sistema neutro, né? Carga total zero. Pode ser uma molécula já polarizada, certo? Já com a separação de cargas efetiva, né? Então, qual é a energia desse sistema, desse dipolo, nessa região de campo, né? É igual a menos gradiente de φ. Né? Então, a energia é calculada de forma muito simples, né? A energia dessa carga mais a energia dessa carga. Tá? A carga positiva, por exemplo, ela está numa posição aí, digamos, a posição dela é x+, e a negativa, em relação à mesma origem, tem que passar por cima da carga aqui, é x-, né? Isso aqui vai convergir para a origem comum aqui, tá? X-. Então, qual é a energia, né? A energia do sistema, simplesmente, usando princípios básicos, é a energia dessa carga. E aí eu teria aqui o potencial desse sistema externo, que ele não está mostrando, sobre essa carga, que é o potencial, né? Essa função aqui, tá? Na posição da carga mais a carga menos, que é menos Q, potencial na carga menos, que é φ de x-. Tá? Então, a energia do sistema seria Q. Daí, o que nós temos? Diferença de potencial, φ de x+,
menos φ de x menos. Né? Bom, se a dimensão, né, suponha que o campo elétrico ou o potencial varia numa escala, certo? Chamada de variações apreciáveis do campo ou do potencial ocorrem numa distância L. Né? E a dimensão de dipolo é D, ou seja, L é a escala de variação. Escala de variação quer dizer, quando é que varia substancialmente, né? No complemento L. Ou de φ ou do campo elétrico, certo? E D é a separação entre os dipolos, né? Então, no regime que o dipolo é pequeno, mais uma vez, né? Se L é muito maior do que D, então essa diferença é pequena, né? E a gente pode tentar determinar aproximadamente, né? Então, o que nós temos? Uma função de 3 variáveis, no caso, né? Coordenadas espaciais. E nós temos, então, a aproximação de Taylor em primeira ordem. Φ de x mais é aproximadamente o quê? O potencial na posição menos, mais uma correção. Que correção é essa? É a generalização em 3 dimensões da série de Taylor, que nós falamos no capítulo 1. A gente introduziu um operador, que é o operador... Uma operação que é a operação gradiente, né? Potencial num ponto. São 3 derivadas vezes 3 incrementos, né? Termo a termo, certo? Ou, de forma compacta, é a diferença, né? É a diferença, é um ΔL, certo? Chama de ΔL igual a x mais menos x menos. É o vetor de deslocamento de uma posição para outra. E a derivada em 3 dimensões, que é o gradiente da função φ. Né? Esse aqui vai dar x mais menos x menos, produto escalar com nabla de φ. Em que lugar? Bom, ou em x mais, ou em x menos, ou no meio, ou entre os dois, porque a distância entre x mais e x menos é muito pequena. O gradiente de φ mais ou menos no meio do dipolo, certo? Não vai ser, o efeito de variação do gradiente de φ vai ser um efeito de segunda ordem, tá? Está falando de primeira ordem. Está claro aqui, pessoal? A série de Taylor em primeira ordem em 3 dimensões é essa expressão simples aqui. Por isso que a gente falou, introduziu isso aqui. São 3 derivadas, né? É x mais menos x menos dφ dx mais, né? Y mais menos Y menos dφ dy, né? Mais e mais menos e menos dφ dz, que é exatamente essa notação compacta aqui. Okay? Ou seja, a diferença potencial nada mais é do que a diferença x mais x menos escalar gradiente de φ. Isso aqui vai dar o quê? Q vetor diferença produto escalar com gradiente de φ. Né? O que é isso aqui? É um vetor dirigido da carga menos para a carga mais, cujo módulo é D, em direção e sentido desse eixo, que é nada mais é do que o momento de dipolo do dipolo. Né? Isso aqui é quem? Menos o campo elétrico. A gente obtém uma expressão importante, né, que representa a interação entre o dipolo e o campo elétrico. Né? A energia é menos P escalar E. Essa é uma outra expressão importante para a gente sempre estar guardado, né, na nossa memória, tá certo? Né? Se você tem uma carga só, energia é o quê? Q potencial sobre a carga. Tem um dipolo, energia é o quê? Produto escalar de P com E com sinal negativo. O que quer dizer isso, né? Por que sinal negativo? Bom, aí suponha que você tem um dipolo rígido, né? Ou seja, uma molécula polar, tem uma molécula de dipolo permanente. Daí você vem e aplica um campo elétrico.
por exemplo, para cima, né? Oi. Também. Aí vai ter um torque, né? Teria um torque aí que faria com que o dipolo alinhasse. Mas vamos olhar assim do ponto de vista de energia, né? Aqui está o momento de dipolo, aqui está o campo elétrico. Tendência do sistema é se estabelecer na menor energia possível, certo? Então, se a energia é menos P escalar E, produto escalar, qual a tendência do sistema, do dipolo? Fazer o quê? Se orientar na direção e sentido do campo. Né? Ele não vai fazer o contrário. Daí esse aqui vai ser máximo, né? E a energia vai ser mínima. Né? Daí vai ter esse torque que você está falando aí. Né? Ele vai tender a se alinhar. Né? Ou se ele conseguir, ele pode manter a energia constante. Daí vai ficar fazendo isso aqui. Ó. Talvez, né? Pode fazer isso. Certo? Precessionar em torno do campo. Pode ficar... Se não existir perda, né, dissipação do sistema, o dipolo pode ficar fazendo isso. Tá? Ficaria fazendo isso aí, mantendo esse ângulo aqui fixo, certo? Hã? Bom, e com isso a gente pode determinar agora a energia de interação entre dipolos. Porque sabendo um dipolo na região de campo, a gente pode determinar a energia de interação entre dipolos. Se você tem dois dipolos, né, pequenos, putiformes, né? Dipolos putiformes, P1 e P2. E a pergunta é, bom, qual é a energia de interação entre eles? Bom, então a gente vai estabelecer aqui alguns... Bom, deixa eu ver se passa uma reta daqui para cá. Digamos que a distância entre eles seja... Chama de R, certo? Digamos que o vetor que vai de 1 para 2 seja esse vetor aqui. Chamar de U 1, 2. Né? Eu podia definir também o contrário, o 2, 1, talvez. Tá? Então a pergunta é, qual é a energia de interação entre eles? Né? Você pode ver isso como sendo a energia desse dipolo no campo desse. Ou vice-versa, a energia desse dipolo no campo desse. Sem dois dipolos, a energia é zero. Né? Você coloca um dipolo, ele cria um campo. Traga outro dipolo, então você vai ter outro dipolo no campo desse primeiro. Né? Então a energia de interação seria, digamos, menos P2, escalar o campo do dipolo 1. Não vou botar E1, 2, não, vou botar só E1, certo? A gente calcula aqui. Né? Quem é o campo produzido por esse dipolo a uma distância R com essas condições? A gente determinou isso na aula passada. Né? O campo produzido pelo dipolo 1 é 1 sobre 4πε0 cubo da distância. Né? A gente colocou a expressão para vocês deduzirem. Né? Você tem o quê? É 3π1 escalar o de 1, 2. Tá? Isso aí fazendo analogia com a expressão. Né? Aqui é 3π escalar AR, né? AR menos P. Essa seria a expressão do campo 1, certo? Quando a gente faz o produto escalar, o que acontece? A energia vai dar menos P2 escalar é 1, né? Vai dar... esse aqui fica mais, certo? Vai ficar P1, P2. Menos, daí fica P2 escalar é 1. P2 escalar é esse vetor aqui, certo? Menos 3. P1 escalar 1, 2.
P2, produto escalar com 1, 2. Essa seria a energia de interação entre dipolos. Essa expressão, né? Varia com o cubo da distância, o inverso do cubo da distância, e é dado para a expressão. Observe que se eu trocar, né, se eu fizer 1, 2 igual a trocar, né? Trocar os índices, isso aqui não altera, né? Isso aqui fica a mesma coisa. Bom, a configuração de energia mínima tem que ser analisada, né? Em algumas situações, se você tem muitos dipolos, pode ficar muito complicado. Tá? Qual é a configuração de energia mínima do sistema? Né? É um problema importante da física. Tá? Tem um modelo de Ising que trata desse assunto. Né? Você teria a energia do sistema, seria a soma dessas energias todas. Né? A questão é como é que essa energia é mínima, ou seja, qual a configuração de energia mínima do sistema. Né? Por exemplo, se eu tiver 2 dipolos, né, em paralelo, por exemplo, digamos que eles sejam iguais, só para simplificar aqui o modelo. Né? A distância seja D, certo? Aqui está o U que vai de 1 para 2, né? Bom, então os produtos escalares aqui são nulos, tá certo? Porque os P's são ortogonais a 1, 2. E os P's são paralelos, ou antiparalelos, por exemplo. Né? Se eles forem paralelos, a energia vai ser máxima, né? Vai ser P2 sobre 4πε0 D3, né? Então, digamos isso aqui, né? E essa energia aqui seria mínima, né? Menos P2 sobre 4πε0 D3. Então, vocês estão dessa forma, você tem essa situação. Tá? Vocês se alinham de forma que ficarem opostos. Por outro lado, se você tiver eles no mesmo eixo, como é que fica? Num eixo só, né? Como é que fica a energia, né? Eles estão em paralelo e o P1, 1, 2, aqui no caso, tá, esse vetor aqui chamado de U, certo? Então a energia vai ser igual a distância D de novo, né? São dipolos putiformes, só lembrando. 1 sobre 4πε0 D3, né? P1 e P2 dá P ao quadrado, tá certo? P1 escalar U dá P, isso aqui dá P, né? Porque eles estão no mesmo sentido. E P2 escalar U dá menos P, né? Certo? Então vai ficar 4. Se estiverem alinhados, né? Uma coisa errada aqui. Deixa eu ver. A energia deve dar. Vamos ver aqui. P1 escalar 1, 2 dá mais. Não. Tá certo aqui. P1 e P2 estão alinhados, né? Vamos ver de novo aqui. P1 escalar P2 dá mais. É menos lá, né? Deixa eu ver se a expressão está certa. Tá, né? A expressão... Deixa eu ver aqui... Tem uma coisa errada aqui, rapaz. Ou então aqui está errado. Vamos verificar aqui, só se essa conta está certa. Menos P2 escalar 1, 2, né? Campo elétrico de 1 vai ser 3P escalar R menos P. AR, né? Isso aqui está certo. Tem a expressão errada aqui na nota de aula, né? Tem um sinal errado aqui, certo? O sinal oposto é esse aqui. P1, P2. Alinhados.
Não, que isso? Não faz sentido. Isso aqui tava, eu que estou fazendo confusão. Isso aqui são positivos, esses dois termos, certo? Né? Porque todos os vetores são no mesmo sentido aqui, dá P ao quadrado, então dá menos 3P2. Se estiverem paralelos, né? Certo? Isso aqui é se eles estiverem desse jeito, né? Isso aqui vai dar menos P2 sobre 2. E Y0D3. Se estiverem antiparalelos, o que acontece aqui? Aí isso aqui fica positivo, né? Vai ficar 4, né? A energia fica 4 vezes. Vai ficar P2 sobre πy0D3. Então, ou seja, a configuração de menor energia seria essa aqui, né? Caso. Okay? Eles paralelos. Então, imagine se você tem uma rede, né, de polos, né? Certo? Tem que realmente analisar. E outra coisa, né? Esses coeficientes de acoplamento, a gente está fazendo isso aqui dessa forma, mas existem outros fatores que modificam um pouco o sistema de energia, né? Então, tem os coeficientes de acoplamento de polos que você não sabe o sinal, depende do material, depende da estrutura eletrônica de cada átomo ou molécula, né? Então, isso vai determinar, ou seja, esses coeficientes de acoplamento entre dipolos vizinhos, né? Pode ter um sinal positivo ou negativo, dependendo da constituição do material. Então, quando você fala em magnetismo, isso vai dar materiais ferromagnéticos, antiferromagnéticos, né? Que as redes ficam alinhadas paralelo ou antiparalelo, ferro e magnético e assim por diante. No caso elétrico, seria ferroelétrico, né? Que tem materiais ferroelétricos que se alinham. Tá? Só para dar uma ideia de essas coisas têm inspiração nesse modelo clássico que a gente estava falando aqui. Okay? Ok. Bom, prosseguindo aqui com a nossa... A gente agora vai falar sobre distribuição de dipolos. Então, a gente vai começar agora a tentar formar um material que é isolante por natureza. E aí é que a matéria isolante começa a aparecer nas nossas equações de Maxwell para a eletrostática. Então, suponha que você tem um material isolante. O que é um material isolante? Ele é constituído de moléculas, átomos, né, ou mesmo íons, né? Mas o sistema é eletricamente neutro. Certo? O que ele vai fazer? Ele vai modelar cada elementozinho de volume contendo um certo momento de dipolo. E vai juntar todos esses dipolos e formar um material isolante. Ou seja, não tem carga livre nesse material, ele é isolante. Ele é um material macroscópico, vamos ver. E a gente vai admitir que você tem a quantidade muito grande de moléculas, que é o caso real, que no volume diferencial você pode determinar o momento de dipolo desse volume, né? E admitir que essa distribuição é contínua. Certo? Então, há um volumezinho de velinha do material. Eu digo que há um momento de dipolo dp. Certo? E isso está localizado num elemento, a localização desse elemento é o vetor x'. Então, lembre-se, né? O que é o material isolante? Bom, aqui fora não tem nada, aqui fora é vácuo, certo? Aqui dentro é o quê? É uma distribuição de dipolos, entre eles tem vácuo. Certo? Então, isso aqui é a matéria, né? Vácuo pulverizada por moléculas. Né? E a gente admite, como são muitas, a gente admite que essa distribuição é contínua. A gente admite que no volume tem um monte de dipolo líquido dp. Então, qual é o efeito elétrico dessa matéria isolante a uma distância x? Então, o que a gente faz? Bom, qual é a contribuição de dp, né, para o potencial? Que é aquilo que a gente calculou, né?
A gente calculou o potencial de um dipolo putiforme, né? Se você tivesse um dipolozinho P num ponto, vamos agora fazer a generalização daquela expressão que a gente obteve, num ponto x', quem é esse efeito elétrico no ponto x? Bom, a gente determina o potencial. Quem é o potencial? É aquela expressão que ele não pode esquecer. É o momento de polo P, produto escalar com o vetor unitário que vai do ponto x para o ponto x'. Aqui está a distância que a gente falou, né? R, né? Que a gente usava antes. Nosso dipolo estava na origem, tá certo? Aqui está o vetor AR, que a gente falou antes. A gente agora tirou, botou a origem em x', certo? Então isso aqui dava o quê? Vetor unitário AR, que é vetor de diferença sobre módulo, sobre 4π epsilon 0 distância ao quadrado, da módulo ao quadrado. Né? Da expressão P, produto escalar x menos x', parece campo elétrico, mas lembre-se, isso aqui é muito diferente. Esse é produto escalar de um vetor com outro que dá um parâmetro escalar. Né? Campo elétrico é carga vezes vetor de diferença sobre isso aqui. Parece uma expressão do campo de uma carga putiforme, né? Mas é potencial, certo? Aqui é momento de dipolo, isso aqui é um produto escalar, muito diferente. Bom, então a pergunta é essa. Qual a contribuição de um momento de dipolo dp no ponto x, né? É semelhante à expressão aqui. Basta eu fazer o quê? Bom, isso aqui vai ser dφ, isso aqui vai ser dp. Tá? Só isso. E o que a gente quer saber é somar, o seu potencial nesse ponto é a soma dos potenciais de todos os dipolos. O efeito elétrico é esse. Antes de prosseguir, é interessante parametrizar isso tendo diferencial não de dipolo, mas diferencial de volume. Então, para isso, a gente faz o quê? A gente cria uma função densidade de dipolos. Da mesma forma que a gente introduziu a densidade de carga, é aquela função que diz, bom, se no volume dV', o momento de dipolo é dp, essa razão é a minha densidade. Então, eu defino o vetor P, que é um vetor, no ponto x', é uma definição. É a razão dp, dV'. É um vetor, é uma medida local do momento de dipolo naquele volume. Ele está colinear com o momento de dipolo líquido no volume. Tá? Se eu pegar dV' e multiplicar por P, eu tenho dp. Tá? Por exemplo, né? Essa função densidade, a gente vai chamar de polarização. É o vetor polarização. É uma função de densidade vetorial, uma nova função de densidade. Né? Qual a unidade da polarização? Coulomb por metro cúbico. Coulomb por metro quadrado. Semelhante à unidade de densidade de carga superficial. Tá? Ora, se eu conhecer a função densidade, a função polarização, eu posso determinar, por exemplo, quem é o momento de dipolo desse volume. Né? O momento de dipolo de um volume macroscópico seria, então, P integral da função polarização. Você teria o momento de dipolo total do sistema. Né? Se eu olhasse esse sistema de longe, seria como se fosse um dipolo localizado com momento de dipolo dado por essa integral. Mesma coisa, né? Integral de ρ dV, é a carga total do sistema. Aqui o momento de dipolo do sistema, como um todo, seria isso aqui. Né? É equivalente. Só que a natureza agora é vetorial, né? Nossa grandeza. Nós temos duas coisas fundamentais, né, na eletrostática: carga isolada e a carga ligada. Carga isolada a gente representa por densidade de carga. Carga ligada, momento de dipolo, polarização. Tá?
Bom, e daí o que a gente faz? A gente parametriza essa função, transforma dp nessa função pdv, né? Essa aqui. A gente vai ficar então com dφ, dv', p, não vou carregar aqui o argumento, mas lembre-se, p é uma função da variável da posição dentro do volume. Tudo escalar, x menos x' sobre... Aqui foi cubo, né? E daí você tem, então, como calcular o potencial do sistema como um todo. Isso é somar, ou seja, integrar essa função. Você tem, então, o efeito elétrico do material neutro, né? Material que é polarizado. Potencial no ponto X, integral no volume de polarização, P, produto escalar, x menos x', né? Essa é a expressão que a gente obtém agora. Nós podemos calcular agora também o potencial de cargas ligadas, representadas por uma função de densidade chamada polarização do material. Então, o material isolante está agora sendo levado em consideração também. Tá? E a gente pode, inclusive, calcular algumas coisas. Vamos fazer isso. Pode calcular. Outra coisa, só lembrando, uma vez determinada a função potencial, o que eu tenho mais? Campo elétrico da distribuição, né? Menos gradiente de φ. Determinou o campo. Tá? Vou fazer aqui uma placa polarizada. Então, observe que a gente está calculando o efeito elétrico de coisas neutras, que não tem carga líquida, certo? Como vocês sabem, existem materiais magnéticos, né, chamados ferromagnetos, e a polarização fica retida, certo? Você pega um campo de material, os depósitos alinham, né, na direção do campo. A gente acabou de ver por quê, né? Porque a energia, a tendência é alinhamento. Você solta, tira o campo, mas a interação entre eles, que depende daquele modelo mais complexo que eu falei, modelo de Ising, a interação é favorável que eles fiquem alinhados, certo? A interação interna. Né? Uma rede tridimensional, né? Imagina a complicação de calcular a energia mínima do sistema. Então, o sistema se estabelece a energia mínima todos alinhados, né? Mais favorável. Se você retira, esse material já tem polarização, né? Magnetização. Mesma coisa, existem materiais ferroelétricos que têm essa capacidade. Você aplica um campo, os depósitos alinham, retirou o campo, eles mantêm alinhados. Esses materiais são interessantes. Mas vamos imaginar que nós temos um material desse tipo, ele foi polarizado de forma permanente, né? Então ele adquiriu essa polarização. E vamos admitir que seja uma placa circular, para a gente poder calcular o efeito. Okay? Então nós temos aí essa placa. Digamos, uma placa delgada. Né? Mais ou menos assim, né? Ela, na verdade, ela é... Assim, está um pouco... Talvez eu aproxime essa de cima mais para baixo um pouquinho. Para ficar mais... Por que ele fez isso? Deixa eu jogar isso fora aqui. Vou fazer assim. Certo? Tem uma placa delgada, né? De raio... Vou botar ela para cá. Vou colocar um sistema de coordenadas.
eixo Z passando pelo centro, então eixo X aqui, sendo coordenadas YZ. E nós temos essa placa que tem raio, né? Tem um raio A e uma espessurazinha T. Vamos admitir, para esse exemplo, que T seja muito menor que A. Okay? Bom, qual é o efeito elétrico? Bom, vamos admitir também que essa placa esteja uniformemente polarizada. A terminologia que a gente vai usar em algumas situações. O que quer dizer isso? Que a polarização é constante. Então, tá, em todos os pontos da placa, a polarização é mesma magnitude, mesma direção e sentido. Vamos admitir que essa placa foi polarizada na direção do eixo Z aqui, no caso, certo? Então, P é constante, é P0 coulombs por metro quadrado a Z. Né? E vamos determinar, por exemplo, qual é o efeito elétrico no eixo Z dessa placa. Determinar fora do eixo Z é um pouco complicado, né? Então, fazendo o eixo Z que dá para calcular. Okay? Coordenadas 0, 0, Z. Então, tem a aplicação direta da expressão que a gente acabou de mostrar aqui, que é essa aqui. Primeiro o cálculo potencial, depois o campo elétrico. Okay? Muito bem. Bom, o que a gente precisa, olhando para a expressão, é aquela velha história, né? Do que a gente precisa para calcular uma integral dessa? Identificação do elemento de volume no sistema de coordenadas que você for usar, da função P, que eu já falei quem é, do vetor posição no ponto de observação X, e do vetor posição que localiza o elemento de volume de D'. Tá? No nosso caso, nossa placa é muito fina, muito delgada, ou seja, o D' é aproximadamente, né? T vezes isso aqui, um elemento, como isso aqui está circular, é melhor usar coordenadas cilíndricas. Certo? Vamos olhar de cima aqui para ficar com mais detalhes, né? Para a gente definir aqui o nosso... Isso aqui é a placa vista de cima. Vou definir aqui um elemento, a localização do... Vou botar aqui o X, só para a gente ter uma referência. Precisa definir posições, né? Volumes. E aqui está o elemento de volume em algum ponto aqui. Certo? Olhando de cima, essa espessura saindo do quadro é T. Aqui está o eixo X, Y. E aqui está o nosso vetor X'. Né? Eu não vou botar a seta por enquanto, não. Mas aí define o elemento de volume. O elemento de volume é um elementozinho, né, de cilíndricas aqui, olhando de cima, né? Que é a posição dele. Isso aqui é... Bom, esse é o X', tá? Essa distância é R'. O linha é para dizer que isso é variável, tá? R' pode ser qualquer coisa entre 0 e A. Né? Isso aqui subtende um azimuth o quê? Variável, filinha, que é qualquer coisa entre 0 e 2π. Bom, X' é a posição sobre a placa, ela é muito delgada, certo? Então essa variação aqui, ó, é muito pequena. Né? Você pode varrer o volume, mas praticamente não existe deflexão do vetor posição. Então X' é aproximadamente quem? R', vetor posição AR'. Então ele está determinando o vetor posição X', né? X é quem? A gente vai falar do D' já já. O X está aqui, certo? X é Z a Z. X' é R' a R'. Então, e D' aqui, um elemento de volume. É R de φ, certo? DZ, mas o DZ é a espessura T. Né? Direto. R', ou melhor, né?
T, R', D'r', Ou seja, em resumo, a gente só vai ter integração bidimensional aqui nesse problema. Vai desprezar essa integração aqui, vai multiplicar simplesmente por T. Tá? Oi? Z é praticamente zero. É zero mais ou menos T sobre 2, certo? Mas é tão pequeno que é praticamente zero. É. Certo? Isso aí vai ser válido, né? Se você estiver muito perto, aí vai ter, quebra um pouquinho a validade, certo? Pronto. Isso. Ok? Então, vamos... A gente quer fazer uma conta aproximada, senão a gente tem que fazer um cálculo volumétrico que está proposto para vocês fazerem como exercício no final do capítulo. Né? Um cilindro, né? Bom, qual é exatamente a polarização, o efeito elétrico? Tem que calcular a integral tripla, tá? Em Z, em R e em φ. Tá? Mas aqui a gente está admitindo que essa placa é delgada, só para a gente ilustrar o efeito. Bom, então, definimos, lembre-se, a metodologia é sempre essa. Precisa saber muito bem quem é dV', quem é x, quem é x' e quem é a função p. Certo? E expressar todo mundo em função das variáveis de integração. Certo? Por exemplo, a R' é a função de filinha. Tem que expressar, né? Saber expressar isso aí. Vamos lá. Bom, olhando para a expressão, né? Está aqui. P, x menos x', vamos colocar no papel. Então, o potencial no ponto x, ou seja, no eixo z, tá? Vou botar aqui φ no eixo z, tá? É igual a 1 sobre 4πε0, integral tripla, né? Mas já tem um t aqui, tá certo? Uma parte da integral já foi feita, né? Apareceu um t que vem do dV' aqui. Daí tem a integral de 0 a 2π de dφ', né? 0 a A. Deixa eu trocar porque vai... Não, deixa assim. 0 a A de R', dR'. Esse aí é o dφ'. Daí tem o vetor P, que é esse vetor aqui. P0 a Z. Produto escalar de x. Quem é x? Z a Z. Menos x'. Quem é x'? R' a R'. Esses vetores são ortogonais, tá? Então, o módulo dele dá Z2 mais R2 ao quadrado, aliás, Z2 mais R2, raiz quadrada, né, daí elevado ao cubo. Tá? Então, isso aqui embaixo vai dar o quê? Z2 3 meios. Tá? Então, vamos ver. O produto escalar de AZ com AZ dá 1. AZ com a R' dá 0. Os vetores são ortogonais. Então, observe que essa integral aqui não depende, a função aqui dentro não vai ter nenhum parâmetro φ envolvido, certo? Então, essa integral pode ser feita já direto, porque não tem ninguém que dependa de φ aqui. Então, o potencial vai ser P0, Z, que é constante, sai da integral, 2π com 4π, vai ficar T sobre 2ε0. Então, P0, T vezes Z, certo? Fica uma integral simples de calcular. Integral de 0 a A. Não está faltando nenhum fator aí não, né? 2π cancelou, deu 2. P0T, certo? Bom, essa integral aqui não é difícil, né? Chama isso aqui de U. Mas lembre-se, a integral vai dar isso elevado ao meio, raiz quadrada, certo? Como esses termos nunca são negativos, né? Então não tem nenhum problema em calcular essa raiz, né?
Tá? Aliás, tem que tomar cuidado, né? Vai dar raiz, vai aparecer um termo raiz, vai U elevado a 1 meio no denominador, mas em R igual a zero, isso aqui dá raiz de Z2, certo? Raiz de Z2 é módulo de Z. Se vem embaixo, né, tem que levar em consideração. Então, isso aqui é uma coisa positiva, certo? O resultado da integral tem que ser positivo, não pode mudar de sinal. Então, você tem que tirar a raiz quadrada corretamente. E quando você fizer o limite de integração em R igual a zero, vai dar algo que tem raiz de Z2. Em R igual a A não, mas em R igual a zero sim. Então, isso aqui vai dar φ de Z P0 T Z sobre 2 ε0 vai aparecer aqui, ó, 1 sobre módulo de Z, né? Menos 1 sobre A2 mais E2, que é o cálculo da integral nos limites aí, né? Raiz quadrada. Certo? Então, essa é a expressão, certo? Z sobre módulo de Z. Ou é 1 ou é menos 1, né? De um lado dá mais, do outro lado dá menos. Certo? Por exemplo, se você tiver muito perto da placa, vamos admitir que seja válido esse cálculo aí, certo? Perto da placa, ligeiramente acima, Z maior do que T sobre 2, um pouquinho acima. Vamos admitir que, ou seja, Z aproximadamente igual a zero, né? Mas eu estou acima, estou lá de cima, certo? Vamos falar de Z igual a Z mais, certo? Ou seja, do lado de fora, acima, né? Como é que é a função potencial? Ora, se Z é praticamente zero, né? Isso aqui é 1 sobre A2, 1 sobre A, né? Vou admitir que A seja muito grande, né? Vamos desprezar esse termo aqui, certo? Só para a gente ver, né? Então, se a placa tem um tamanho muito grande, né? Praticamente uma placa infinita, quase. Certo? Então, o potencial ligeiramente acima vai dar Z sobre Z, que dá mais 1. Então, vamos dizer assim, φ mais, né? O potencial do lado de cima vai dar P0T sobre 2 ε0. Aproximadamente, né? Desprezando isso aqui em 1 sobre A2. Tá? Esse aqui é muito grande em relação a isso, né? Porque é 1 sobre praticamente zero aqui, né? Infinito, isso aqui dá menor, né? E abaixo da placa vai dar quanto potencial? Bom, Z, módulo de Z menos Z dá menos, né? Então você tem uma mudança de sinal aí, dá menos P0T sobre 2 ε0. Certo? O que mais? No regime assintótico, se você está com Z muito grande, certo? No eixo Z, módulo de Z muito maior do que A. Então, isso aqui, a gente pode aproximar, né? Eu posso desprezar o Z, mas o A, certo? Mas vamos fazer direito, vamos reter o tempo para poder ver qual é o efeito. Isso aqui vai dar o quê, né? Z muito maior do que A. Bota o Z em evidência, fica a raiz de Z2, fica módulo de Z, elevado a menos 1. Né? Z2 elevado a menos 1 meio, tá? Módulo de Z elevado a menos 1. Vai ficar 1 mais A2 sobre Z2. Menos 1 meio. Daí a gente faz uma aproximação de primeira ordem. Isso aqui em estado inteiro, isso aqui vai dar aproximadamente, né? Isso aqui na realidade é igual, né? Isso aqui ainda é igual, certo? Aproximado agora. Módulo de Z é menos 1. 1 menos A2 sobre 2E2. Então, o que é esse termo aqui, né? Vai dar 1 sobre módulo de Z que cancela. Esse primeiro termo aqui. Primeiro termo aqui. Menos com menos dá mais. Vai ficar mais esse termo aqui. Então, o potencial vai dar
potencial Z muito grande, né? Vai dar aproximadamente esse A2 aqui fica, né? Vai aparecer um A2, vai ficar isso aqui, ó. Fale de novo. Quando o Z fosse muito grande, A2 sobre 2 devia ter declarado. É verdade. Como é? A2 sobre Z2 tinha que dar... Podia despesar. Se você despesar, você vai dizer que o potencial é zero, certo? Eu estou mantendo só para ver. Ele é zero, mas de que forma ele vai para zero, certo? Isso ele quer ver, né? Por isso que a gente fala regime assintótico, né? Ele vai para zero de uma certa forma. Esse ele quer saber. Então, cortou algumas coisas, ficou essa expressão aqui. T, P0, πa2, sobre 4πε0. Ficou aqui um Z módulo de Z. Por que Z módulo de Z? Porque tinha um Z2 aqui, tem um Z no numerador, que fica um Z aqui. E o outro é o módulo de Z que é daqui. Tá? Né? O que é isso aqui, pessoal? Vamos admitir que Z seja positivo, né? Ou seja, Z igual a distância, vou chamar de R, certo? Z é positivo, né? Isso aqui vai dar T, P0, πa2, 4πε0, R2. Né? Olha, o que é P0 vezes πa2t? Isso aqui é o volume da placa, né? P0 vezes V, quando P0 é constante, é o quê? P é a densidade. Densidade vezes volume dá a grandeza, que é o momento de dipolo da placa. P sobre 4πε0, R2. Que é a expressão do momento de dipolo multiforme. Né? Se olhar, né? O potencial é o quê? É P escalar AR sobre 4πε0, R2, que é um dipolo localizado na origem. O AR, no caso aqui, é no eixo Z. AR igual a AZ. O P está dirigido, né? P é dado por P0, πa2t, AZ. Que é P0 a Z é o vetor de polarização. Esse aqui é o volume. Então você tem exatamente essa expressão. Tá? Se você colocar no eixo menos Z, você vai verificar que dá a mesma expressão no eixo menos Z. Tá? Certo? O que mais que a gente pode fazer aqui? Bom, eu poderia calcular o campo elétrico, né, dessa expressão. Agora a gente tem que tomar cuidado, que gostaria de alertar você, né? Calcular campo elétrico em subdomínio, né? Certo? Qual é a expressão correta, né? Certo? Então, eu vou fazer isso aqui, vou voltar para uma questão importante para alertar vocês, se não se enganarem, né? Observe, né? Eu tenho um campo só no eixo Z, eu não tenho um campo em torno do eixo Z. Para saber o campo elétrico exatamente, precisa saber o gradiente de φ, né? Certo? Em qualquer lugar, né? Eu só sei o potencial no eixo Z, eu não sei ele em torno do eixo Z. Precisa calcular. O campo elétrico é menos dφ dx a x, né? Menos, etc. Tem 3 termos, tem 3 derivadas parciais. Eu só sei φ de Z no eixo Z, certo? Então a pergunta é essa: como é que eu sei quem é o campo elétrico dado o potencial só no eixo Z? Eu preciso saber, bom, o campo elétrico tem mais de uma componente nesse ponto? Então, ele precisa fazer essa análise, certo? Então, pelo jeito dessa distribuição, o campo elétrico, observe que um dipolo, né? Olhe para o dipolo, certo? Um dipolo e faz um campo aqui que faz isso, certo? A linha de campo faz isso, ó. Algo assim. Ou seja, por exemplo, esse dipolo produz um campo mais ou menos assim. Um dipolo simétrico, né, se ele pegar a placa e dividir em dipolos, produz um campo semelhante a esse, que é assim. E a resultante vai dar algo assim.
Então você sabe que a placa, se você quebrar ela em dipolo, vai gerar um campo só no eixo Z. Então você sabe com certeza que o campo só tem a componente Z, então você pode calcular o campo nesse caso, certo? Campo elétrico no eixo Z, né, botar assim, no eixo Z é simplesmente menos AZ dφ dz. Porque dφ dx seria a componente x do campo. Dφ dz seria a componente z. Dφ dy seria a componente y do campo. Como eu sei que o campo só tem componente z, eu posso calcular simplesmente dφ dz no eixo z e dizer que esse é o campo do eixo z. Direto, sem problema nenhum. Certo? E aí você pode calcular, né? Se calcular isso aí, que não está calculado aqui, a gente pode calcular aqui. Certo? Calcular essa derivada, né? Está aqui, o campo elétrico do eixo z é obtido de... Expressão exata, né? Isso é calcular, certo? Observe o seguinte, vamos só olhar aqui. A expressão potencial está onde? Onde é que ela está? Está aqui, ó. Observe que essa quantidade aqui é constante. Ou é mais 1 ou é menos 1. Derivada disso dá 0, certo? Né? Então vai dar 0 essa derivada. Esse termo aqui vai embora. Fica derivada só desse termo aqui, z sobre a 2 mais e2 elevado ao meio, ddz disso. Eu sempre tenho um campo elétrico. Vai dar AZ CP0 sobre 2 ε0 e fica a derivada lá que vai dar a 2 está certo isso aqui. Era um meio, né? Daí fica 3 meios, tá? Fica uma expressão quadrática. O campo elétrico é sempre apontando no sentido de AZ, né? Porque os dipolos são, observe, né? Isso aqui é a placa, né? São cargas positivas de um lado, tá? Carga negativa do outro. Né? O campo aqui nesse eixo, ele faz isso. Aqui embaixo também, tá? Faz isso. O campo termina a carga negativa, que é a parte de baixo do polo, né? E emana das cargas positivas, que é a parte de cima. Então o campo está sempre no sentido positivo, né? É o que mostra essa expressão, é quadrático com Z. Okay? Se Z for muito grande, basta você desprezar o A2 aqui. Ó. Então longe do... Isso aqui vai dar Z muito maior que A. Você pode desprezar direto isso aqui. O efeito mais significativo. Eu não vou perder a informação, né? Isso aqui dá z ao cubo, módulo de z ao cubo, certo? Vai dar t p0 a2 a z sobre 2 ε0 módulo ao cubo. Módulo ao cubo é a distância, a origem ao cubo. Observe, né? Bota um π aqui, isso aqui vai dar o quê? O momento de polo P sobre 2π ε0 módulo ao cubo, certo? Faz sentido essa expressão? Vamos olhar para aquela expressão no momento de polo pontiforme. Campo elétrico é 1 sobre 4π ε0 R3, né? 3π escalar AR menos P. Vamos botar aqui e vamos ver como é que fica, certo? AR aqui no caso é igual a AZ, né? Certo? Isso aqui vai dar P e P igual a PAZ. Então isso aqui, P escalar R vai dar P AZ escalar Z, dá 1. Então, isso aqui dá P AZ, que dá 3P, certo? Menos P vai dar 2P, 2P sobre 4 dá P sobre 2. Tá? P sobre 2P ε0 dá 3. Dessa expressão aqui. Ok, pessoal?
Bom, isso que a gente tem para falar hoje. Eu vou fazer a atividade aqui agora, para vocês se ligarem aí na questão do potencial, certo? Fazer um exercício de classe aí.